good to be here. É muito bom estar aqui. When we go to a church and it says paz, Quando nós vamos a uma igreja e tem lá escrito paz, it doesn't say paz to us. não diz paz para nós, It says home. diz casa. We have been to many, many paz churches. I can't count how many. Eu já não consigo contar em quantas paz church é que nós temos estado. In fact, we've been to many churches. Nós temos estado em muitas igrejas, But when we see paz, mas quando nós vemos paz, we go, we are home. nós dizemos, estamos em casa. Now, the problem with speaking a different language is this. O problema de falar numa outra língua é este. We hear us being introduced, Nós ouvimos que estamos a ser introduzidos, but we haven't got a clue what you said about mas us. nós não sabemos o que é que eles acabaram de dizer. She could have told you anything. Ela pode ter-vos dito seja o que for. I said good things. I'm sure you did. But I'm going to tell you a bit about us. Eu vou-vos contar um pouco acerca de nós. So for over 30 years, Então, nos últimos 30 anos, me with my two children, eu e mais os meus 2 filhos mais novos, well, they were children when we started, que eles eram crianças quando começámos, have traveled to over 40 nations. nós começámos a viajar em mais de 40 nações. We never asked for an invitation, Nós nunca ficámos à espera de um convite never asked to do what we do. e nós nem nunca pedimos a Deus para fazer aquilo que fazemos. We just found ourselves being invited here, invited there. Nós só começámos a ver que começámos a receber convites de um lado e de outro. And people would say, how do you build an international ministry? E as pessoas normalmente perguntam como é que vocês construíram um ministério internacional. I said, I don't know, E eu digo, não sei. because I never planned it, never had a vision for Eu it. nunca planeei, eu nunca coloquei a minha visão nisso. So one day I said to Jesus, Mas um dia eu disse a Jesus, can you give me a good answer? e Senhor, podes-me dar uma boa resposta? Because I feel stupid saying I don't know. Porque eu sinto-me um bocado idiota sempre que eu tenho que responder, eu não sei. When we've been to all these nations. Em todas estas nações que as pessoas perguntam, I said, please give me a good answer. e eu pedi a Deus, Senhor, dá-me uma boa resposta para eu dar. He said, it's quite simple, Daphne. E Deus disse, é muito simples, Daphne. I said, what is it? E eu perguntei, o que é? And he said this, E ele disse o seguinte, you just kept saying yes. tu continuaste sempre por dizer sim. And that is how we live our lives. E é assim que nós vivemos as nossas vidas. We just believe Nós, in that God can say no as well as he can say yes. nós apenas acreditamos e sabemos que em Deus pode-se dizer não ou pode-se dizer sim. So when we get asked to do something, Então, quando nos pedem para fazer alguma coisa, we say yes. nós dizemos And sim. he'll say no if he doesn't want us to. Se ele diz não, when he says no, No, he will say no if he doesn't want us to. e Deus vai dizer não se não quiser que a gente vá. And if he sees us heading in a direction, E se ele nos vê a ir numa direção, he can say no, ele pode dizer não, instead of me sitting here going, is it yes, is it yes, is it yes? e isso é diferente do que ficar parado e perguntar é assim, 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 assim. And so that's our story. Então, Now, essa é a nossa história. what have we done in those years? Então, o que é que nós temos feito ao longo destes anos? We do a lot of speaking to pastors and leaders Nós pregamos muito a pastores e líderes in churches, em igrejas, but we also do other things. mas nós também fazemos outras coisas. My son, who is now fully grown adult, O meu filho, que agora é um adulto formado, helps rescue people from places like Afghanistan. ele é um dos que ajuda a fuga de pessoas no Afeganistão, por exemplo. My daughter helps rescue girls who've been sex trafficked in Thailand. E a minha filha ajuda meninas a saírem do tráfico sexual na Tailândia. We've been to help with tsunami rescue. Nós ajudamos a recuperar pessoas depois de um tsunami passar And more things than I can remember. e outras coisas que eu agora não me lembro. But our yes
takes us into crazy places. Mas o facto de nós dizermos sim leva-nos a lugares muito loucos. So we have been under armed guard. We've had armed guard. Nós temos estado às vezes em lugares que precisamos de guardas armados. We've been in terrorist targets. Nós já fomos alvos de terroristas. We have been stormed by police. Nós já fomos presos por polícia. And a few years ago, Há uns anos atrás, Andrew and I were nearly macheted. eu e o Andrew fomos, sabem aqueles paus, quase que fomos espancados Yeah. com paus. My children were with me Os meus filhos estiveram sempre comigo, in all these em situations todas estas situações, when they were just children. mesmo quando eram só crianças. Because you see, I believed, Porque sabem, eu acredito as for me and my house, we'll serve the Lord. que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Now that I see it in houses on the wall, E às vezes em casas eu vejo aquilo escrito na parede. as for me and my house, we'll serve the Lord. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. But when I look at that family, Mas depois eu começo a olhar para aquela família. how they say it is this: A maneira como eles leem aquela frase é o seguinte. as for me and my house, we'll love the Lord. Eles leem, eu e a minha casa amaremos ao Senhor. But I believe that if God wanted me to do something, it included my children. Mas eu acredito que quando Deus quer que eu faça alguma coisa, as minhas crianças estão incluídas no chamado. Now, I didn't have a husband. Eu não tenho marido, My husband doesn't have died. o meu marido já faleceu. So here am I Então aqui estou eu. saying, yes, Jesus, yes, Jesus, yes, E eu comecei a Jesus. dizer sim, Senhor, sim, Jesus, sim, Jesus. They grew up not having Christmas presents, birthday presents. Então os meus filhos cresceram sem ter presentes de Natal, sem ter presentes de aniversário. We would sit in one room in a sleeping bag rather than put heating on. Às vezes nós estávamos a dormir dentro de sacos de água, de sacos de cama, sem termos muito como nos aquecermos. So we could say yes. E todas as vezes nós podíamos dizer sim. And people said this to me: E houve pessoas que disseram o seguinte para mim. oh, they will resent it when you're older. Olha, os teus filhos vão se ressentir contra ti quando forem mais velhos. Dragging them around the world. Tu agora a levá-los assim por todo o lado. Andrew loves football, O Andrew ama futebol couldn't play football. e não podia jogar futebol. Many things like that. Muitas coisas assim do género. Oh, they will resent you. Oh, eles vão ficar bem ressentidos. I thought, I'm only doing what I see the Bible says. Mas eu olhei para a Bíblia e eu comecei a ver o que a Bíblia diz. It's quite normal in the Bible to risk your life for Jesus. É muito normal na Bíblia tu arriscares a tua vida pela tua fé em Jesus. Everybody in the Bible who followed God, or nearly all of them, they all risked their lives. Todos aqueles, ou a grande maioria daqueles que seguiram a Jesus, eles arriscaram a sua própria vida. So I would say to people, Então eu costumava dizer às pessoas, Daniel chose to live the way of his God. Daniel escolheu viver à maneira do seu Deus. Wasn't like Babylon. Era na Babilónia, ele não ia viver assim. And Daniel said to the people, E Daniel disse ao povo, you're criticizing me. vocês estão-me a criticar, Come back in 10 days então voltem daqui a 10 dias and see how we're getting on. e vejam como é que eu estou a viver. So I would say to these people, Então eu costumo dizer às pessoas, come back in 10 years and see how we're voltem getting daqui on. a 10 anos e vejam como é que nós estamos. Well, I've just told you how we're getting on. E eu acabei de vos dizer como é que nós estamos. Somebody said to Daniela once, Daniela, my daughter, uma vez disseram à minha filha Daniela, have you ever fallen away from God? alguma vez tu quiseste te afastar de Deus? She said, well, I haven't always been on fire for God, E ela disse, bem, eu nem sempre estive a ferver em fogo por Deus. but no, I've never fallen away. Mas não, eu nunca quis me afastar, sair do caminho. And they said to her, why? E eles perguntaram-lhe, porquê? And she said this, E ela disse isto, because every day of my life, porque todos os dias da minha vida I've seen him provide for me.
eu vi que Deus estava a providenciar por mim. She had to see him provide food on our table. Ela realmente precisou de ver Deus providenciar comida para a nossa mesa. She had to see him provide a home for us. Ela realmente viu Deus a providenciar uma casa para nós. So the very thing that people said they'll resent you for Então, aquilo que as pessoas diziam de eles vão ficar ressentidos, was the very thing that held her to Jesus. o motivo pelo qual eles pensavam que ela ia ficar ressentida foi o motivo pelo qual ela permaneceu em Cristo. And today, E hoje, God is asking you Deus está a pedir-te a ti to live differently, para viveres de uma maneira diferente, to have different values para teres os valores diferentes. for you, Para ti, for your family, para a tua família, for your relatives, para os familiares and for your friends. e os teus amigos. Why? Porquê? Oh, before I answer Mas that, antes de eu responder esta pergunta, I'll give you an example of how he got us to live differently. eu quero-vos dar um exemplo de como é que Ele nos chama para vivermos diferente, You see, de maneira diferente. we have been backwards and forwards to Israel for about 18 years. Nos últimos 18 anos, nós temos ido e voltado para Israel inúmeras vezes. Take groups with us Vão grupos connosco and go between then to speak, etc. e vamos e falamos também lá. You all know what happened on October the 7th, Todos vocês sabem o que é que aconteceu a 7 de outubro? yeah? Yeah? When we saw that happened, Quando nós vimos aquilo acontecer, we said, what does the Bible say? Because we have to say yes. nós pensámos, o que é que a Bíblia fala acerca disto? Porque nós precisamos de dizer sim. Isaiah 40 verse 1 Isaías 40, versículo 1. says, comfort, comfort my people. A palavra de Deus diz, consolai, consolai o meu povo. So when everyone was running away, Então, quando todos estavam a fugir de lá, I mean everyone eu estou a dizer, toda a gente, was leaving the country, tudo a sair do país, we said, nós dissemos, we have to go. nós precisamos de ir. So we put out a call, Então nós começámos a fazer uma chamada we are going. e começámos a avisar, Who nós vamos. will come? Quem é que quer vir connosco? Everybody, nearly everybody, E quase todas as pessoas said, disseram, but Daphne, there's a war. mas Daphne, começou uma guerra. I didn't know what to say. Eu não sabia o que dizer, I could have said this. mas eu podia ter dito isto. Wow, thank you for reminding me. I really missed that. Ai, muito obrigada porque me avisaste, eu nem tinha percebido disso. I could have said, oh yes, I better not go. Ou podia ter dito, sim, realmente é melhor eu não ir. But how do we comfort his people in my comfortable place? I've got to go. Então, mas como é que eu vou consolar estas pessoas ficando no meu lugarzinho confortável? The people we took with us, Aqueles que foram connosco, they had no time to save up. eles não tinham tempo a mais, They had no time to get time off work. eles tinham os seus trabalhos, But they too said, we have to go. mas mesmo assim eles disseram, nós precisamos de ir. One young man was about 24. Um dos jovens que foi connosco, um rapaz, ele tinha 24 anos. He was a worship leader. Ele é um líder de louvor. He sold everything he had, including his guitar, Ele vendeu tudo o que tinha, inclusive a sua guitarra, to come. para poder ir. People couldn't take time off work. As pessoas não podiam tirar o tempo no trabalho. One example was a nurse. Um dos exemplos foi uma enfermeira. Can I have time off? E ela perguntou, podem-me dar uns dias? No. Não. Went to somebody higher up. Ela foi então no trabalho a uma hierarquia Can I maior. have time off? Eu posso tirar uns dias? No. Não. Kept asking, kept E ela asking, foi kept subindo e asking. foi perguntando. In the end, she got to the person at the top of the hospital. No final ela foi falar com o diretor de todo o hospital. And that person said, go and we will give you medical supplies. E ele disse, vai, e para além disso nós ainda te vamos dar medicamentos para tu levar. You see, when you have a yes to God, Vê, quando tu dizes sim a Deus, there is nothing that will stop you.
Não há nada que te vai parar. I have heard all the excuses I want to hear. Eu já ouvi todas as desculpas que se costumam dar. But I've also seen people rise up and say, yes, war or no war, we will come with you. Mas eu também tenho visto pessoas se levantarem e dizerem sim, com ou sem guerra, eu vou com vocês. In October, we take our 5th team since Agora em outubro nós vamos com a 5ª equipa para Israel. You know, God has things needing to be done in this city. Deus tem visto coisas que precisam de ser feitas na cidade. It needs a people with a yes, E Ele precisa de pessoas que digam sim. not with a yes but. Não, sim, mas. So, why is this so desperately important today, especially? Então por que é tão importante, especialmente nos dias de hoje? We are living in a time when we have to be like the men of Issachar. Nós precisamos de, nos dias de hoje, ser como o homem de Issacar. The men of Issachar, O homem... Issacar? yeah, Issachar, É. O Issacar era um homem. they knew the signs of the times Eles conheciam os sinais do tempo and they knew what to do. e eles sabiam o que fazer. Now, we see many books and perhaps you hear many sermons on the signs of the times. E se calhar vocês já ouviram muitas pregações e leram muitos livros acerca dos sinais do tempo. But not and what to do. Mas muitas vezes não aquilo que nós então fazemos quando sabemos os sinais do tempo. You know, that verse is a tiny, tiny verse, Isto é um versículo muito pequenino, but it has major implications today. mas que tem muitas implicações para os dias de hoje. Jesus told the Pharisees, you do not know the signs of the times. Jesus disse aos fariseus, vocês não conhecem os sinais do tempo. And he reprimanded them, told them off. E ele repreendeu-os por causa disso. He said, you know when the clouds are in the sky, Vocês conseguem entender quando as nuvens estão no céu. you know when it's morning and night, Vocês conseguem entender quando é de manhã e quando é de noite. but you don't know the signs of the Mas vocês times. não conseguem entender os sinais do tempo. And today, E hoje, we need to be a people who know the signs of the nós times. precisamos de ser pessoas que compreendem os sinais dos tempos. In Matthew 24, Em Mateus 24, Jesus gives a list of signs of the times. Jesus dá-nos uma lista de sinais dos tempos. I would suggest that this week Eu quero sugerir que esta semana you look at the first 18 or 19 verses of Matthew 24. vocês leiam os primeiros 18, 19 versículos de Mateus 24 Now you circle everything that he said was going to e happen. comecem a circular as palavras de tudo aquilo que ele vai avisando que iria acontecer. Then you go through it again, E depois vocês releem tudo novamente. and he gives some of them, he gives a timing. E em alguns lugares vocês vão ver que ele vai dando um tempo. He said, this is happening, but not yet. E ele vai às vezes dizer assim, isto vai acontecer, mas ainda não é agora. So put a line under all the times. Então, sublinha debaixo de todo o tempo. Then Então, go through it again, lê tudo novamente. and you mark everything you see happening today in that chapter. Tu vais ver que tudo o que está a acontecer nos dias de hoje estão marcados naquele capítulo. And there will be some things that are nearly happening. E vai haver coisas que tu dizes assim, isto está quase a acontecer. You can mark them too. Tu também podes marcar. For example, Por exemplo, this gospel will be preached to the end of the world. e este evangelho será pregado em todo o mundo. Has it happened? Já aconteceu? No. Não. Is it nearly happening? Está quase a acontecer? Yes. Sim. Because the heads of the major mission organizations Porque as grandes organizações de missões em todo o mundo said
This emerging generation, all the children that were here, Eles estão a dizer, todos eles dizem que esta nova geração, estas crianças hoje, all those who are at the camp, e aqueles nossos DIFAN que estão no acampamento, can see the Great Commission completed. eles vão conseguir ver a grande comissão completa. That's in Matthew 24, E está em Mateus 24, and you can mark it e podes marcar. as you can see it coming in in their E generation. tu vais vendo essas coisas acontecerem na nossa geração e na geração deles. So what sort of things does it say? Então, que outras coisas é que diz que vai acontecer? They'll say wars. Ele diz guerras. See any wars? Vocês estão a ouvir falar de guerras? Oh, yeah. Lawlessness. People breaking the law everywhere. Pessoas, violência, pessoas a quebrar a lei, sem lei. See it happening? Está a acontecer? Yeah. Love of Jesus growing cold. O amor por Jesus esfriar. See it happening? Está a acontecer? I saw a horrifying video clip. Eu vi videoclipe horrível. It was someone talking about it was a Muslim. Era muçulmano And they said, we can take over the world e ele dizia: nós podemos conquistar o mundo in the West do ocidental because the church, porque a igreja is now post-God. A igreja está num tempo depois de Deus, pós-Deus. That was horrifying. E isso foi horrível. Love growing cold. O amor está a esfriar. And there's many others. E há muito mais. You know, if you leave the house and you see clouds in the sky, Quando tu estás a sair de casa e vês nuvens no céu, you go get an umbrella, right? tu vais buscar o chapéu de chuva, certo? Or coat. O casaco. When you see warnings that God has given in the sky, Quando tu vês os avisos de Deus a acontecerem, you don't just carry on as normal. tu não podes continuar a continuar como tudo normal. You've got to make some Tu changes. tens que fazer algumas mudanças. Jesus said, our generation E Jesus disse: a nossa geração will be as in the days of Noah. seria como nos dias de Noé. Now, let's have a think what that means. Vamos pensar o que é que isso quer dizer. What was Noah like? Como é que era no tempo de Noé? Tens aí o... Podes passar. Vais até mais. Justiça... Ok, Noé. A man, a just man. Is this one? Yeah. Então, como é que era Noé? Noé era... In the days of Noah, it says the earth was filled with violence. Nos dias de Noé, a Bíblia avisa que a terra estava cheia de violência. I guess we're seeing that now. Vocês veem isso nos dias de hoje? So what was Noah like? Mas como é que era Noé? What does this scripture say? O que é que as Escrituras dizem acerca de Noé? He was... Yeah. Yes. God is looking today Deus hoje procura for a Noah people, por pessoas como Noé, as in the days of Noah, no meio de tempos como os tempos de Noé. who are righteous and blameless, Pessoas que são justas e íntegras, faithful to God. fiéis a Deus. Where does righteous and blameless start? Onde é que a justiça e a integridade começa? Not when we walk through that door. Não quando eu entro naquela porta. It's when you walk through the door of your home. É quando entras na tua casa. See, everybody in your home Todas as pessoas na tua casa should be committed to be righteous and blameless.
têm que ser pessoas comprometidas em serem justas e íntegras. Your children Os teus filhos will be as righteous and blameless as you allow them to be. vão ser tão justos e tão íntegros quanto tu permites que eles sejam. They will watch you. Eles vão olhar para ti, They will watch the internet if you allow them, mas também eles vão olhar para a internet se tu permitires, the television, a televisão, what you talk about. aquilo que tu falas. That will lead them down the righteous and blameless path or not. Então aquele caminho ou vai levá-los à justiça e à integridade ou não. I cannot stress to you enough. Eu não consigo dizer o suficiente. If you bring the world and all its wickedness into your home in any way, Se tu permites que toda a violência e toda a injustiça do mundo entre na tua casa de qualquer maneira, it will affect your children. isso vai afetar os teus filhos. I was talking to the young people about Daniel. Nós estávamos a falar com os jovens acerca de Daniel, 14 years of age, about then. mais ou menos 14 anos de idade. He was taken from his home Ele foi retirado da sua casa to Babylon. e foi levado para a Babilónia. I don't know how many of you have young people of about 14. Não sei se algum de vocês é pai de alguém com mais ou menos 14 anos. How would they stand if they never came back now and they were taken to Babylon? Como é que eles se comportariam se fossem arrancados da tua casa e levados para a Babilónia? Some of the people I want to meet when I'm in eternity Algumas das pessoas que eu quero conhecer quando estiver na eternidade is Daniel's parents. é os pais de Daniel. How did you do that? Eu vou-lhes perguntar como é que tu conseguiste fazer isso. Bring Daniel's parents here. Então eu quero conhecer os pais de Daniel. Let them tell you, how did you raise that young E man? perguntar como é que tu educaste aquele jovenzinho. How did you, his friends' parents, Shadrach, Meshach, Abednego, E também os pais dos amigos de Daniel. how did you do that? Como é que vocês fizeram meninos tão lindos? God is looking for a people, Deus está à procura de pessoas for a generation de uma geração, like their parents, como a geração dos pais deles, who all of us em todos nós, will be responsible for raising a generation like Daniel. porque nós somos os responsáveis por criar uma geração como a geração de Daniel. A generation like Noah. Uma geração como Noé. It is no good us telling them what to do. Não é dizer para eles fazerem o que devem fazer. They have to see us living it. Eles precisam de ver que nós vivemos aquilo. And then God had instructions for Noah. E Deus tinha instruções para Noé. Here is Noah living nowhere near water. Aqui estava Noé que não morava perto de nenhum tipo de água. Noah, Noé you build this big boat. faz e constrói um grande navio. How many of us would have gone, okay, God, Quantos é que iriam dizer, sim, senhor? I think I've done crazy things, Eu faço coisas loucas. but I might have gone, pardon? Mas eu acho que até eu ia dizer assim, desculpa. And he did it. Mas Noé fez. And people laughed at him. E as pessoas começaram-se a rir. What are you building a boat for? Por que estás a construir um barco? Haven't you noticed there's no water? Tu já reparaste que não há água nenhuma aqui à Look at volta? the sky. Olha para o céu. No rain. Nem pensar. Don't go to Israel, there's a war on. Não vão para Israel. Há uma guerra agora. We pull back so easily when other people who are not of himself laugh or scorn Nós us. com tanta facilidade damos um passo atrás quando pessoas que estão à nossa volta nos criticam ou gozam connosco com a nossa resposta. Genesis 6:1. Gênesis 6:1. God Deus had a covenant with Noah
teve uma aliança com Noé and a command regarding his family. e mandou-lhe guardar a sua família. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. God said to Noah, you're to go in the ark and bring your family with you. Deus disse a Noé, olha, é para tu entrares na arca e leva toda a família contigo. Today, God is saying the same thing. E Deus hoje está a dizer exatamente as mesmas coisas. Get you and your family ready. Prepara-te a ti e à tua família. Bring them into my ark. Trá-los para dentro da minha arca. God is going to look for families and relationships. Deus está a olhar por famílias, por relacionamentos. I'm talking to you if you don't have families, if you're single. E muitos de vocês que podem até não ter famílias, que são solteiros. He's saying, come together. E ele mesmo assim diz assim, juntem-se. Come into my ark. Venham para dentro da minha arca. Because the days are here and are going to get worse. Porque o tempo chegou e vai ficar pior. Where you need to be together. Vocês precisam de estar juntos. If you're not in a life group, Se tu não estás num life group, why? porquê? You need to be together. Tu precisas de estar junto. Matthew 24. Mateus 24. What does it say? O que é que diz? There will be a rise in deception. Vai haver aumento de decepção. Now, I know there are many things coming. Eu sei que há muitas coisas que acontecem, que virão. Increasing pressure and even persecution. E vai aumentar a pressão e a perseguição. But the one thing I fear most for myself Mas uma das coisas que eu mais temo para mim própria is this: é isto: deception. decepções. Because deception always has some truth. Porque na decepção há sempre alguma parte verdadeira. And we tend to see the truth, not the lies around it. E nós normalmente só ficamos a olhar para aquela verdadezinha e não depois todas as outras mentiras que vão crescendo à volta. So if you are not with other people Então, quando tu não estás com outras pessoas, who you've grown to trust, aquelas pessoas com quem tu cresceste em confiança, it is going to be easy to be deceived. vai ser fácil tu desistires e te afastares. Don't say, oh no, I know the word, it won't happen Não to digas me. assim, não, eu conheço a palavra, eu estou pronto para o que vier. The Bible says this: A Bíblia diz o seguinte: let him that think he stands, let the person who thinks I'm strong and I stand, take heed lest he fall. então a Bíblia diz, cuidado aquele que pensa que está de pé para que não caia. So we can't think that. Então nós não podemos pensar assim. We need people in our lives who are going to go, Pastor, I'm not sure about that. Nós precisamos ter pessoas na nossa vida em que a gente pode chegar e dizer, olha, eu não tenho a certeza acerca disto. Oh, to me, Daphne, I'm not sure you've got this right. Oh, Daphne, eu não sei se tu ouviste isto certo. We cannot underestimate deception. Nós não podemos subestimar o poder da decepção, da And desistência. Jesus warned us about it. Jesus falou-nos acerca disso. And then came the flood. E depois veio a inundação. Genesis 7. Gênesis 7. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. The days that are here now Os dias que estão a chegar and are going to increase e que vão aumentar will drown people. vão afogar muitas pessoas. It's already drowning a huge proportion of the church. E já estão a afogar muita da percentagem da igreja. Come into the ark. Venham para dentro da arca.
May your family be an ark. Que a vossa família esteja na arca. Matthew 24 also says this. Mateus 24 também diz o seguinte: The love of many will grow cold. que o amor de muitos esfriará. That means their love was hot if it's going to grow Isso cold. quer dizer que o amor deles já foi quente e que foi arrefecendo. I remember being in one of the past churches in Brazil, Eu lembro-me de um momento de ter estado numa past church no Brasil, one of the bigger ones, uma das grandes, and I stood there and I looked e eu fiquei ali e eu comecei a olhar, around, e eu olhei à minha volta, and I felt that crying. e eu fiquei com vontade de chorar, The Bible prophesies porque a Bíblia profetizou that the love of most will grow cold. que o amor de muitos esfriaria. That's the majority of the people I'm looking at. E eu estava a dizer, isto é para a maioria das pessoas que eu estou a olhar. But it doesn't have to be that way. Mas não é assim que tem que ser. Look at your lives. Olhem para a vossa vida. Look at your children's lives. Olhem para a vida dos vossos filhos. You cannot compromise. Vocês não podem comprometer. Oh, God, Noah might have said this. I'll just get a different wood because it's easier to get. Eu vou só dar uma outra palavra porque é mais fácil deles entenderem. I'll just change the design a bit. It's easier to make. Eu vou só mudar um pouquinho aqui o desejo porque fica mais fácil fazer. There are many things in your children's lives and your lives which will cause you to compromise. Há muitas coisas na tua vida e na vida dos teus filhos em que tu tens que te comprometer. You are guardians of your children. Vocês são os guardiães dos vossos filhos. In many ways, you are their ark. E em muitas das vezes vocês são a arca deles. Let me give you an example of my parents and my life. Deixa-me eu dar um exemplo acerca dos meus pais e da minha vida. Now, believe it or not, Acreditem ou não, I was very good at sport. eu fui muito boa no desporto. They're all meant to be impressed, but they're just... Fiquem impressionados, faz favor. Let me do this again. Believe it or not, Acreditem ou não, I was very good at sport. eu fui muito boa no desporto. That's better. I won't be coming back here for encouragement if that's what Eu it's não like. volto mais aqui para ser encorajada. In fact, I was chosen for the Olympics. Na realidade, eu fui escolhida para ir às Olimpíadas. Hurdles. Patins. Hurdles. Running 1, 2, 3, over. Aquelas... Como é que se... Eu nem sei em português. O salto... As barreiras, corrida de barreiras. Isso. Okay, well now we've got that straight. Ok. Now, my parents loved Jesus Os meus pais amavam Jesus. a lot. Muito. And they said to me, E eles disseram-me, you're not going. tu não vais. You're not going to the Olympics. Tu não vais às Olimpíadas. You will have to practice on a Sunday. Tu vais ter que começar a treinar domingos. We're not going to compromise. E nós não vamos comprometer isso. Sport will take over your life. O desporto vai se tornar uma prioridade na tua vida. You're not doing it. Tu não vais fazê-lo. What effect do you think that had on me? O que é que vocês acham quão aquilo me afetou? I can't remember one moment Eu não me lembro de um momento where I resented it. em que eu fiquei ressentida. Today, I am so thankful I had parents that protected me, Eu hoje estou tão feliz porque eu tive pais que me protegeram. that didn't get caught up with, oh, you've done all this practicing. Que não ficaram assim todos, pronto, tu agora vais ter que praticar. They said, in our home, Eles só disseram assim, we do not compromise. na nossa casa nós não comprometemos. Anything that might lead us in another direction from Jesus Nós não comprometemos nada que nos afaste de outra direção que não seja a de is Jesus. not happening. Não vai acontecer. We are not going to compromise church Nós não vamos comprometer a igreja for you to go running down a para que field. tu possas correr aí pelos campos.
But I see too many families. Mas eu já vi muitas famílias Can't come to church, que não vão à igreja, can't go to life group, não vão para o life group sport. por causa do desporto. Now, I can say this E eu posso dizer isto because I love sport. porque eu amo desporto. I taught PE, I Eu taught physical, estudei, I taught Olympic gymnastics. eu ensinei ginástica olímpica. So if anyone can say this to you, Então, se alguém vos pode dizer isto, I can. eu posso. Watch, go home. How is your home compromising? Quando vais para a tua casa, vê o quão a tua casa está comprometida. And how are you allowing your children to compromise? E o que é que tu estás também a permitir que os teus filhos comprometam? Why didn't I resent it? Porquê é que eu não fiquei ressentida? Because I knew how much my parents loved Jesus. Porque eu sabia o quão grande era o amor dos meus pais por Jesus. I knew they did it not out of a law to deprive me, Eu sabia que eles não estavam a fazer aquilo por causa de uma lei e para me privarem de algo, but out of a love for Jesus. mas eles estavam a fazer pelo amor a Jesus. And that came first, E isso vem primeiro. before my feelings. Antes dos meus sentimentos. The pressure to compromise is going to get worse. A pressão para que nós comprometermos coisas vai ficar pior. And if you can't check it in now, E se tu não conseguires avaliar agora, how are you going to deal with it as it gets worse? como é que tu vais lidar com isso quando as coisas piorarem? What did Noah do then? O que é que Noé fez? Genesis 8:2. Gênesis 8. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. After the storm, Depois da tempestade, when they had obeyed God, depois de eles terem obedecido a Deus, they didn't grumble. eles não murmuraram. Oh, we had to build that ark. Ai, tivemos que construir uma arca. My children couldn't do this. As minhas crianças não podiam fazer isto. I lost friends. Eu perdi amigos. I lost my relatives. Perdi familiares. Had to look after all these Tive animals. que estar a tomar conta destes animais todos. Complain. Murmurar. No, Não. he worshipped. Ele adorou. You say to your children, Tu when, diz aos teus filhos, because we love Jesus, porque nós amamos Jesus, because we want to protect you, porque nós queremos proteger a tua vida, because we know what is coming. porque nós sabemos o que vem vir. From now on, De agora em diante, this is what our home is going to be like. é assim que a nossa casa vai funcionar. If you are single, Se tu és solteiro, and I just want to say there is no such thing as single, I hate that word. e eu quero vos dizer que eu não gosto da palavra solteiro. You have Jesus. Nós temos Jesus. No such thing as a single parent. Não existe aquela coisa, sou pai solteiro. None. Não, Hate that word. eu não gosto dessa palavra. You're not a single parent. Tu não és um pai sozinho. You're a parent of the promise Tu és um pai da promessa. that he would be a husband. E há uma promessa, ele vai ser um Your marido. children are children of the promise Os teus filhos são filhos da promessa. that he would be a father. E ele é o pai. Anyway, Bem, if you live by yourself, se tu vives contigo próprio, be sozinho, careful. tem cuidado. Easy to compromise when you're by yourself. Muito fácil abrirmos mão de coisas quando estamos sozinhos. Get yourself to a life group Vai a um life group so they can challenge you in love. para que eles te possam desafiar em amor. And you can be vulnerable. Porque tu estás vulnerável. See, the day is coming. Porque os tempos estão a chegar. God closed the door of the ark Foi Deus quem fechou a porta da arca to protect them. para os proteger. Let God close the door to your family,
to your home, Deixa que Deus feche a porta da tua casa, que feche a porta da tua família, to your heart, que feche a porta do teu coração, in your workplace, in your colleges, no teu local de trabalho, com os teus colegas, because the day is coming porque os dias estão a chegar. when He will open that door. E depois Ele abrirá essa porta. And when He opens it, E quando Ele abrir, the sky is going to be filled with the glory of God. o céu vai estar cheio da glória de Deus. He will appear with all His angels, Ele vai aparecer com todos os seus with the anjos, armies of heaven. com todo o exército dos céus. He will put an end to all that Matthew Ele 24 vai says. colocar um fim a toda a violência. And He will say to you, E Ele vai te dizer a ti: come out, vem para fora. come out your Vem ark, para fora agora. come and welcome me. Vem porque és bem-vindo. The earth is now filled with the glory of A God, terra agora está cheia da glória do like the Senhor. waters cover the sea. Assim como as águas cobrem o mar. Don't you open that door. Não abras a porta. He will open it. Ele vai abrir. And when you walk out, E quando tu vies para fora, my prayer a minha oração for this emerging generation para esta a igreja emergente que se está a levantar is this. é esta. When He appears, Quando Ele aparecer, and He could well appear in their lifetime, Ele poderá muito bem vir no tempo de vida deles. your task A vossa tarefa as a whole church como igreja is to prepare them é prepará-los in the ark, para a arca, so when Jesus opens the door para que quando Jesus abrir a porta and they walk out, e eles vierem para fora, they walk out, eles venham para fora as Paul said, como uma noiva, confident confiante, and unashamed sem vergonha, before Him on the day of His coming. diante dele no dia da sua vinda. Because you protected them. Porque vocês os protegeram. You protected them from going off to the Olympics if it was going to Porque lead them vocês away os from Him. protegeram para eles não irem para os Jogos Olímpicos e não se afastarem das coisas de Deus. No can be a very good word, Não é uma palavra muito boa. but it will only work if Mas só resulta o não se they see you so in love with Jesus eles te virem muito apaixonado por Jesus. that they understand why you've said it. Quando eles te virem apaixonado por Jesus, eles entendem o não. So Então, that's it. eu já falei tudo. Do you think they've understood? Have I been clear enough? Está entendido? Está claro? Deixem-me dizer uma coisa. Eu e o Aguinaldo tivemos que dizer não à Lídia. Vocês já viram que a Lídia é alta. Há uns anos atrás ela foi convidada para fazer parte da equipa de vôlei. E ela era boa. E ela gostava. Só que ela precisava de treinar aos sábados e jogar aos domingos. E a palavra que nós dissemos foi: ela não está ressentida também. Então, quando a gente começa a fazer o que a palavra de Deus diz, sem medo, porque é a palavra de Deus, os nossos filhos vão crescer no Senhor. I said that about Lydia because she was invited to volleyball team and we said no. And she still loves you. Sim, ela continua a amar-nos. And she still loves Jesus. E ela continua a amar Jesus. But Mas that was said in the context of her knowing how much you love Jesus. aquele não foi dito num contexto em que ela sabia o quão nós amávamos Jesus. And seeing you put Him first. E a verem-nos a nós colocando Jesus em primeiro lugar. Can I go now? Pode. Amém. Vamos nos colocar de pé.